galera do nono ano, como vocês estão? Espero que estejam todos bem. Hoje nós vamos para mais uma aula de Química, tá bom? É a nossa aula de número 7 e hoje nós vamos exercitar, tá bom? Nós vamos fazer o exercício da apostila de número 7, ok? Então me acompanhe. Então, galerinha, é essa apostila aqui que a gente vai usar hoje, né? Tá escrito aula 7, exercício. Material para ser usado na videoaula 7, ou seja, nessa aula, tá bom? Então, peguem a apostila, peguem um lápis, peguem uma borracha e vamos fazer esse exercício juntos, tá bom? Então, vamos lá para a nossa primeira questão da aula 7, tá bom? Prestem atenção que na primeira questão tem essa tabelinha aqui. Olha o que ele está falando. Observe a tabela abaixo e ele quer saber, respectivamente, quais são isótopos e quais são isóbaros, tá bom? Primeiro, a gente tem que completar essa tabela aqui. Prestem atenção. Primeiro, nós temos as partículas, as que ele chamou de A, D, E, G e J, tá bom? E aí, ele tem um número atômico, um número de prótons, um número de elétrons, de nêutrons e um número de massa, tá bom? Alguns têm espaço em branco porque ele não deu, então a gente tem que o quê? A gente tem que preencher, tá bom? Presta atenção. Vamos fazer primeiro para a partícula A. Ele disse que a partícula A tem número de prótons o quê? 83, não é? Lembra lá que para um átomo normal, o número de prótons é igual ao número de elétrons, que é igual ao número atômico. Então, se o número de prótons aqui é 83, logicamente aqui vai ser o quê? 83, né? Então, coloquem aí 83. Aí ele deu o número de elétrons, que é 83 também, e o número de nêutrons ele deu. Ele disse que era 126, mas falta o número de massa. Como é que a gente calcula o número de massa? Lembra lá da fórmula? A é igual a Z mais N, não é mesmo? O número de massa eu não sei, então permanece. Quem é o número atômico? Né? 83, então a gente põe 83. Mais o número de nêutrons que ele deu, que é quanto? 126. Então, aqui vai ficar 126. Número de massa vai ser igual a quanto? Quanto é 83 mais 126? Dá 209. Então, bem aqui nesse espaço em branco, a gente vai pôr 209, tá bom? Pronto, já temos todos os valores da partícula A. Agora, vamos fazer para a partícula D, tá bom? Olha só, o número de prótons aqui é 55. Então, se aqui é 55, aqui também vai ser o quê? 55, tá? Porque lembra lá que o número de prótons é igual ao número de elétrons e o número de prótons, tá? Só que aqui percebe que aqui o número de elétrons não é igual, né? Por quê? Porque aqui no caso deve ser o quê? Deve ser um íon, né? No caso aqui ele perdeu elétrons, ele perdeu um elétron. Mas o número atômico e o número de prótons permanecem, tá bom? Eles são iguais, só o que muda é o número de elétrons aqui. O número de nêutrons ele não deu, olha. Ele deu o número de massa, mas não deu o número de nêutrons. Então, o que a gente faz? A gente joga na fórmula novamente. A é igual a Z mais N. Quem é o número de massa? Ele deu, é quanto? 133. E o número atômico é quanto? 55. Mais o N, que eu não sei, né? O 55, ele está somando, ele vai passar para o outro lado, o quê? Subtraindo. Então, vai ficar o quê? 133 menos 55, igual ao número de nêutrons. O número de nêutrons vai ser igual a quanto? Quanto é 133 menos 55? Dá 78, tá bom? Vocês vão fazer aí, vai dar 78. Pronto, descobrimos o número de nêutrons. Então, bem aqui vai ser o quê? 78, ok? Agora, vamos fazer para a partícula E. Ó, ele já deu o número atômico, que é 16. Então, se o número atômico é 16, o número de prótons também vai ser o quê? 16. O número de elétrons é 18. Significa que aqui, no caso, ele ganhou elétrons, né? Ele tinha 16, então ele ficou com 18. Ele ganhou 2 elétrons. Então, aqui também é um íon, né? O número de nêutrons ele deu. Falta o quê? O número de massa. Vamos jogar na fórmula de novo. A é igual a Z mais N. O número de massa eu não tenho, que é o que ele quer. O número atômico é quanto? 16. Mais o número de nêutrons, que é quanto? Ele deu também, é 16. Quanto é 16 mais 16? 22. Então, o número de massa bem aqui é quanto? 22. Ok? Tá dando para entender? Vamos fazer agora o G, tá bom?
Ele não deu o número atômico, mas ele deu o número de prótons. Então, se o número de prótons é 56, o número atômico também vai ser o quê? 56, tá? Número de elétrons, 54. Número de nêutrons ele não deu e ele deu o número de massa. Então, a gente vai jogar na fórmula novamente. A igual a Z mais N, para a gente poder descobrir o número de nêutrons. Qual é o número de massa que ele deu? 137. Então, a gente substitui 137. Mais o número atômico, que é 56. Mais o número de nêutrons que a gente não sabe, né? O 56, ele está o quê? Somando. Ele vai passar lá para o outro lado subtraindo. Então, vai ficar o quê? 137 menos 56, que é igual ao número de nêutrons. Número de nêutrons vai dar quanto? Quanto é 137 menos 56? Dá 81. Então, ficou 81 nêutrons. Bem aqui, a gente põe 81. Ok? E agora o último. O J. Ele disse que o número atômico é 55. Se o número atômico é 55, o número de prótons também é o quê? 55. Número de elétrons 55, número de nêutrons 82 e o número de massa não tem, né? Então a gente vai ter que calcular mais uma vez. Joga na fórmula. A igual a Z mais N. Número de massa eu não sei. O número atômico é quanto? 55. Mais o número de nêutrons que ele deu, que é 82. Número de massa vai ser quanto? Quanto é 55 mais 82? 137. Pronto, achamos o número de massa. Aí aqui vai ser o quê? 137. Agora ele quer saber o quê? O que ele queria saber na questão? Ele queria saber quais espécies eram os isótopos e isóbaros. Lembra lá que isótopos são o quê? São átomos que têm o mesmo número de prótons, ou seja, têm o mesmo número atômico. E isóbaros são átomos que têm o mesmo número de massa, né? Quem é que tem aqui o mesmo número de prótons? Bora ver. O A e o D têm o mesmo número de prótons? Não, são diferentes. O E e o J têm o mesmo número de prótons? Não, são diferentes. O G e o J têm o mesmo número de prótons? 56 e 55, não. Mas olha só, o D, ele tem número de prótons 55. E o J também tem número de prótons 55. Significa que esses dois são o quê? São isótopos, né? Então, D e J são isótopos. Pode ser essa letra A, mas a gente tem que ver se bate o número de isóbaros. Isóbaros são os que têm o mesmo número de massa. Bora ver quem tem o mesmo número de massa. Aqui é 209, aqui é 133, aqui é 32, olha, aqui é 137 e aqui também. Então, o G e o J são isóbaros. Olha, bateu, G e J são isóbaros. Então, a alternativa correta é a letra A, tá bom? Deu para entender? É trabalhoso, mas não é difícil de fazer, tá bom? Passam aí na apostila de vocês, tá bom? Então, galerinha, vamos fazer agora a segunda questão. Presta atenção no que está dizendo no enunciado. Certo átomo possui 17 prótons, 20 nêutrons e 17 elétrons. Qual dos átomos representados abaixo é seu isótono? Ele quer saber qual desses átomos aqui é isótono desse átomo que ele está falando na questão, tá? Esse átomo eu vou chamar de X, porque ele não falou quem é. Ele disse só que ele possui o quê? 17 prótons. Se ele tem 17 prótons, então ele também tem 17 no número, o quê? Atômico. Lembra lá que para um átomo normal, o número atômico é igual ao número de prótons, que é igual ao número de elétrons, tá bom? Ele deu também na questão o número de nêutrons, né? Ele disse que o número de nêutrons é igual a quanto? É igual a 20. Ele só não deu o número de massa, mas não interessa para a gente, porque ele quer saber qual dos átomos aqui é o quê? É isótono. Isótono, lembra lá que é o que tem o quê? O mesmo número de nêutrons. Então, ele quer saber qual desses aqui tem esse número de nêutrons 20, igual desse carinha aqui. Qual desses aqui tem o mesmo número de nêutrons? Qual é o número de nêutrons desse aqui? Então, vamos calcular primeiro aqui para a letra A, tá? A letra A é aqui. É o K4019. Então, tem que saber qual é o número de nêutrons dessa espécie aqui. Então, jogo na fórmula. A é igual a Z mais N. Quem é o número de massa? É o de cima, 40. Quem é o número atômico? É o de baixo, é o 19. Mais o N, que eu não sei. O 19 está somando, ele vai passar para o outro lado subtraindo. Então, vai ficar 40
menos 19, igual ao número de nêutrons. Quanto é 40 menos 19? Dá 21. Então, o número de nêutrons dessa primeira espécie aqui é 21. É diferente, então eles não são isótonos, tá bom? Então, a gente tem que fazer para os outros. Concorda comigo que para eu saber o número de nêutrons é só eu subtrair o número de massa do número atômico? Então, bora subtrair. 42 menos 20. Dá quanto? Dá 20? Não, né? 42 menos 21. Dá 20? Não, né? Quanto é 40 menos 20? Dá 20. Então, esse aqui é isótono de quem? Desse átomo aqui. Então, eu vou marcar qual? A letra D. Tá bom? Deu para entender? É só eu subtrair o número de massa do número atômico para poder eu descobrir o número de nêutrons. Como 40 menos 20 dá 20, então ele é igual ao quê? Ao número de nêutrons da espécie que ele dá na questão. Então, eles são o quê? São isótonos. Então, a gente marca a letra D, tá bom? Vamos ver agora a terceira questão. Prestem atenção. Diz bem assim. A alternativa que reúne apenas espécies isoeletrônicas. Lembra lá, isoeletrônicas são aqueles que têm o quê? Igual ao número de elétrons, né? São aqueles que têm o mesmo número de elétrons, por isso que eles são chamados de isoeletrônicos. Lembra lá que iso vem de igual, ou seja, igual ao número de elétrons. Então, ele quer saber qual dessas alternativas aqui, as espécies são o quê? Isoeletrônicas, ou seja, tem o mesmo número de elétrons, tá bom? Aqui na alternativa A, tem o nitrogênio, 7, 3 menos, o flúor, menos 9, e o alumínio, 3 mais, 3. Bora ver primeiro se eles têm o mesmo número de elétrons. Se o número atômico do nitrogênio é 7, isso aqui é um íon, né? Significa que aqui ele está ganhando ou perdendo elétrons. Aqui ele está o quê? Ganhando elétrons, tá? Isso aqui é um ânion, lembra lá. Ânion tem cargas o quê? Negativa. E os que têm carga positiva a gente chama de cátion, né? Então, quando tem carga negativa, significa que ele está ganhando elétrons, e quando tem carga positiva, significa que ele está perdendo elétrons, tá bom? Então, aqui, se ele está ganhando 3 elétrons, então 7 menos 3 é igual a quanto? 10 elétrons, né? Aqui ele está ganhando quantos elétrons? 1. Então, 9 mais 1 é igual a quanto? 10 elétrons. E aqui ele está ganhando ou perdendo? Ele está perdendo 3 elétrons. Então, ele vai perder quantos? Que é 13, tá? Ele está perdendo 3. Então, 13 menos 3 dá quanto? Dá 10 elétrons. Então, esses todos aqui, eles são o quê? São isoeletrônicos, porque eles têm o mesmo número de elétrons. Então, essa aqui é a alternativa correta. Não precisa nem verificar as outras, tá bom? Então, marquem aí. Não esqueçam, isoeletrônicos são aqueles que têm igual número de elétrons. Como todos esses aqui são íons, eles estão ganhando ou perdendo elétrons, eu só subtraio ou somo de quem? Do número atômico. E se eles tiverem o mesmo número de elétrons, é porque eles são isoeletrônicos, ok? Então, agora vamos para a última questão, que é a quarta, tá? Prestem atenção no que ele está dizendo. O átomo X é isótono do átomo Mn2555, tá? E isoeletrônico do íon níquel 2860 2+. Com base nisso, indique o número de massa do átomo X. Ele quer saber o número de massa desse átomo X. Então, o que a gente tem que entender primeiro? Ele diz que o X é isótono do Mn2555. Se ele é isótono, significa que ele tem o quê? O mesmo número de nêutrons desse cara aqui. Então, a gente tem que descobrir qual é o número de nêutrons do manganês. Lembra que para descobrir o número de nêutrons, eu jogo na fórmula A igual a Z mais N. Ou eu posso fazer direto. Eu posso subtrair o quê? O 55 do 25, que vai dar quanto? Qual vai ser o número de nêutrons aqui? Quanto é 55 menos 25? Dá 30. Então, o número de nêutrons do manganês é quanto? É 30. Então, o número de nêutrons do X também vai ser 30. Por quê? Porque ele diz que ele é isótono, ou seja, tem o mesmo número de nêutrons. Então, o X, ele tem número de nêutrons igual a 30, ok? E ele diz que ele é isoeletrônico. Lembra lá, isoeletrônico é quando tem o quê? Igual ao número de elétrons. Ele tem igual ao número de elétrons do níquel. Qual é o número de elétrons do níquel 2860 2+? Aqui ele é um cátion, ó, sinal de positivo. Se ele é um cátion, significa que ele está ganhando ou perdendo elétrons? Ele está o quê? Ele está perdendo elétrons. Quantos elétrons ele está perdendo?
Ele está perdendo 2 elétrons, então eu vou subtrair. Quanto é 28 menos 2? Dá 26. 26 o quê? 26 elétrons. Então, se ele tem 26 elétrons, aqui também vai ter 26 elétrons. Mas como aqui é um átomo, lembra lá, para um átomo, o número atômico é igual ao número de prótons, que é igual ao número de elétrons. Então, o número atômico aqui vai ser quanto? Vai ser 26, tá bom? Porque ele é isoeletrônico desse aqui. Então, aqui o número atômico vai ser o quê? Igual ao número de elétrons. Então, a gente põe aqui o quê? 26. Agora, a gente tem que descobrir o quê? É o número de massa. É isso que ele quer na questão, né? Então, a gente joga na fórmula. A é igual a Z mais N. O número de massa a gente não sabe. O número atômico é quanto? 26. Mais o número de nêutrons, que é 30. O número de massa vai dar quanto? Quanto é 26 mais 30? Dá 56. Então, bem aqui, descobrimos o número de massa. É quanto? 56, que era o que ele queria na questão. Qual é a alternativa correta? Letra A, que é 56, tá bom? Deu para entender? Espero que vocês tenham entendido, tá bom? É um pouco trabalhoso, mas a gente exercitando, a gente consegue fixar o assunto, tá bom? Então, nono ano, esse foi o nosso exercício. Espero que vocês tenham conseguido acompanhar aí na casa de vocês, tá bom? Obrigada pela atenção e a gente se vê na próxima aula, tá bom? Tchau!